um lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Mulheres do campo, das águas, da floresta e da cidade é o tema desta semana no TV Elas por Elas Formação. E nesta quarta-feira vamos falar sobre agroecologia e direito à mobilidade. Olá, meu nome é Iridiane Seibert, movimento de mulheres camponesas, um movimento feminista autônomo de mulheres do campo e parte da Via Campesina. Eu estou aqui hoje para contribuir na discussão sobre agroecologia e também discutir um pouco, trazer alguns dados em relação aos agrotóxicos, mas também, principalmente, apresentar uma luta e uma construção que é a agroecologia como uma proposta realmente política, para a gente garantir a produção de alimentos e garantir também uma produção de alimentos saudável e em harmonia com o meio ambiente, Eu sei que já houveram aulas, anteriores que trataram sobre o tema da terra no Brasil, a concentração da terra, o modelo, de produção e de desenvolvimento que historicamente foi constituído no Brasil, que é o agronegócio, e o que isso significa para a população brasileira, para os povos do campo, especialmente, mas também para a produção de alimentos, e como esse modelo, que foi e ainda é a aposta no Brasil, tanto do ponto de vista do governo, do Estado, mas inclusive também das elites brasileiras, nessa aposta dessa produção do agronegócio que prevê, produzir commodities, mercadorias para exportação, para geração de lucro e não a produção de alimentos, que geram alimento para o povo brasileiro e também para outros países, essa aposta desse agronegócio que tem uma forma e um modelo também de produção, que a gente chama de pacote tecnológico, um pacote tecnológico que tem várias itens, que fazem parte desse modelo de produção, que também tem muito na intencionalidade de gerar lucro para as grandes corporações que são produtoras desses itens, que fazem parte desse pacote, que tem um discurso hegemônico de que a única forma de produzir alimentos possível é a partir desse modelo tecnológico. E um desses itens, e que eu gostaria de trazer aqui, e a gente aprofundar um pouco inicialmente, antes da gente entrar na discussão de agroecologia, é a gente falar sobre os agrotóxicos, Então, tem esse discurso e essa percepção de que só é possível produzir alimentos utilizando agrotóxicos, utilizando herbicidas, fungicidas, pesticidas, das mais variadas formas, de agrotóxicos, de venenos, para garantir a produção de alimentos, Desde a década de 60, com a Revolução Verde e a implantação desse pacote tecnológico, mas a gente, nos últimos anos, e especialmente no último governo, a gente tem passado por um amplo processo de flexibilização e ampliação, e eu diria, inclusive, de promoção, da utilização ainda maior de agrotóxicos no campo e na produção
na produção do agronegócio, né? E o que tudo isso impacta, né, na vida das pessoas e no meio ambiente, né? Então, a gente teve aí, e tem tido, e está vivendo, inclusive, nesses últimos dias também, um processo de discussão de flexibilização da legislação brasileira no sentido de poder ampliar ou permitir uma maior utilização desses agrotóxicos, né? E, nesse sentido, a gente tem chamado essa flexibilização do pacote do veneno, né? Então, já existia um PL, né, uma proposta de lei de 2002, que é o PL 6299, que está sendo discutido e atualizado, já está em discussão no Congresso, para ampliar essa flexibilização. Mas, para além dessa proposta e dessa discussão no Legislativo, o Executivo já vem realizando várias iniciativas que, na prática, já está colocando em funcionamento o que se prevê nesse PL, nesse pacote do veneno, né, que a gente está chamando, né? E aí, nesse sentido do que o governo, né, o Estado brasileiro já vem fazendo, o Executivo já vem fazendo na prática, eu queria trazer aqui alguns dados que exemplificam e que deixam muito nítido essa flexibilização que já está acontecendo nos órgãos do Estado, né? Desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência, o número de agrotóxicos registrados no Brasil bate recordes todos os anos. Em 2019, foram 474 novas substâncias. Em 2020, 493. Até o final de setembro de 2021, 411 novos ativos já haviam sido liberados para uso no país. Então, nos últimos 4 anos, no Brasil foram liberados mais de 2.000 novos ingredientes ativos para agrotóxicos, né? Então, isso é uma chuva de agrotóxicos, tanto no meio ambiente, quanto nos alimentos, quanto na mesa dos brasileiros e das brasileiras, né? Então, isso é uma das ações, né, que o governo tem feito nesses últimos anos. E aí, nesse sentido, várias substâncias, né, agrotóxicos que foram banidos em outros países pelo alto grau de nocividade à saúde humana, como o 2,4-D, glifosato, paraquat, né, foram permitida a manutenção da utilização desses agrotóxicos no Brasil, né, também como uma forma de seguir, né, utilizando esses agrotóxicos na produção agrícola, né, mas a gente sabe que há vários estudos, já várias pesquisas que já confirmam, né, o risco e a preocupação, né, que a gente tem que ter com o impacto à saúde humana desses agrotóxicos, né. Em relação a outras mudanças previstas nesse pacote, em relação à legislação, está também, né, uma mudança em relação à avaliação toxicológica do uso, né, desses agrotóxicos, ou seja, somente considerar um agrotóxico para não utilização quando se comprove que ele tem algum tipo de efeito agudo à saúde humana. Isso quer dizer o quê? Que ele causa morte imediata ou quase imediata. Qualquer outro tipo de sintoma ou qualquer outro tipo de efeito contra a saúde, que sejam problemas de saúde crônica, ou seja, que vão se agravando ao longo do tempo, não são considerados como pontos ou parâmetro para não permitir a liberação de determinado ingrediente ou determinado agrotóxico, somente quando e se esse agrotóxico causar morte imediata ou quase imediata, né? Então, imagina, existe uma série de outras problemas de saúde que esses agrotóxicos causam, que a longo prazo também podem levar à morte ou uma série de outras doenças. Outra discussão também que foi a paralisação dos estudos, né, dos efeitos dos agrotóxicos nos alimentos, né, que é o PARA. Então, não fazer mais os estudos em relação à permanência de determinadas substâncias agrotóxicos nos alimentos, né? Uma outra coisa também que está prevista nesse pacote é a mudança em relação à política de informações, né?
Então, também é nesse sentido de restringir, né, a informação, a propaganda sobre danos de agrotóxicos à saúde, informação sobre, os componentes, né, dos agrotóxicos. Isso também é uma das questões, e outra, inclusive, é em relação aos receituários, né, agronômicos, dos próprios agrotóxicos, também mudar um pouco a linguagem, dificultar a compreensão das pessoas que usam, né, esses agrotóxicos, e em alguns casos, inclusive, também eliminar algumas informações, retirar algumas informações sobre algumas consequências, ou algumas situações que podem ser provocadas pelo contato ou uso direto desses agrotóxicos, né? Então, também tem essa discussão, e uma outra discussão é em relação à ampliação, né, a permissão da pulverização aérea, que já é permitida, mas permitir que essa pulverização possa ser com uma distância menor do solo e uma distância menor também de áreas povoadas, né, cidades, bairros, casas, e isso também a gente sabe que tem um impacto grande, né, porque a pulverização aérea, ela não fica somente aonde o avião passa, mas esse veneno, ele se dispersa para vários outros lugares, né, sendo levado pelo vento, enfim, já teve, né, várias situações e vários casos, como a escola lá no Goiás, né, que foi afetada, que as crianças foram intoxicadas pela pulverização aérea, né. Quando nós mudamos aqui, era tudo pastagem, sabe? Mas a terra aqui era produtiva e eles mexiam com muito veneno. A gente levou 2 anos trabalhando em cima da terra, sem veneno, né? Para tirar o veneno da terra. A gente trabalhou 2 anos. Depois a gente continuamos trabalhando. Nós foi certificada, que nem eu tô falando para você, tem 16 anos que eu tenho a plantação, mas só tem 9 anos que eu sou certificada. Com 9 anos que eu fui aprovada que a terra não tinha veneno. E a gente trabalhou muito em cima disso aí. A gente produz aqui, fez todas as análises, né? Análise da água, análise de tudo aqui para ver se tinha ainda contaminação ou não. Como eu mexia com a horta, aí eu plantei vários pés de eucalipto, para modo de já proteger a minha horta. E a minha horta fica do lado de baixo. E desse lado de cima, onde eu plantei os eucaliptos, aí tem o pasto das vacas, né? Daí tinha um quadro de abacaxi, tem napiê, tem cana. Então, tudo essa área toda para proteger a minha horta. E o vizinho do lado de cima arrenda esse lote para plantar. Então, o arrendatário veio e fez aplicação de veneno 3 horas da tarde, no momento que tinha muito vento. E esse veneno extragiu toda a minha área do sítio ali, da área pastagem e da área que tinha o abacaxi e os eucaliptos. Como a minha horta é longe, não prejudicou nada, mas a pastagem minha dessecou tudo, o abacaxi meu morreu tudo, e daí a gente não sabia que podia prejudicar os animais. E daí, depois de 2 dias já caiu a vaca e já não levantava mais. E eu chamei o veterinário para vir para fazer o exame, para ver o que estaria acontecendo. E ele me disse que a vaca tinha intoxicado porque comeu aquele capim que estava com veneno. Aí morreu 2 vacas minhas e morreu 80 cabeças de galinha. Então a gente ficou muito triste. Passou, aí a gente não quis arrumar, assim, brigar com o vizinho e tudo. A gente tinha conversado bem, falamos para eles que eu mexia com a horta, que eu não queria que ninguém prejudicasse eu, que eu vivia era da horta, a minha família vive daqui da horta, então eu não queria que me prejudicasse mais. Oi pessoal, tudo bem?
Meu nome é Ana Carolina Nunes, eu sou doutoranda em Administração Pública e Governo e pesquisadora em políticas públicas. E eu também sou ativista em mobilidade urbana e contra a violência de gênero. E é nessa posição que eu estou aqui para conversar com vocês. Eu vim falar sobre direito à mobilidade e tentar conectar essa noção de direito à mobilidade com as desigualdades nas cidades, né? Como a mobilidade pode nos ajudar a entender a lógica dessas desigualdades nas cidades, né? Antes de começar, eu queria ressaltar com vocês que provavelmente vocês já devem ter percebido que essa temática da mobilidade urbana, de política urbana de maneira geral, é muito dominada por homens, né? E isso tem muito a ver com o processo de exclusão que acontece nas nossas cidades, né? Porque são políticas pensadas por um grupo muito restrito de pessoas, e por isso que é muito bom que mulheres como vocês, que estão por aqui, se engajem politicamente nessa luta, para a gente entender essa realidade que a gente tem que mudar, mas também que os homens que estão na posição de poder, né, que eles se preocupem em entender melhor como que as decisões deles também acabam contribuindo muitas vezes para piorar as desigualdades. Vocês já viram em aulas anteriores, né, discussões sobre direito à cidade com perspectiva de gênero e também sobre como entender as desigualdades na cidade a partir de uma visão interseccional, né, que considera o cruzamento das diferentes formas de opressão. Agora a gente vai tentar entender como a mobilidade urbana se relaciona com tudo isso que vocês já viram. Então, assim, para começar, eu queria propor um exercício. Eu queria que você, que está assistindo essa aula, parasse para pensar na última vez que você precisou sair de casa para qualquer lugar, seja trabalho, estudos, compra, visita, etc. Como que você se locomoveu? Você foi a pé, de ônibus, de carro, de bicicleta, de moto? E para onde que você foi? E aí, eu queria que você pensasse como é que você decidiu de que forma que você ia fazer esse trajeto que você fez, né? Você provavelmente deve estar pensando aí no tempo, né? No tempo que você tinha disponível para chegar até o lugar, no horário que você precisava chegar, no quanto que você gostaria ou poderia gastar para fazer esse deslocamento. Então, aí você tomou essa decisão. No que ou com quem você precisaria ir, se você precisava levar alguma coisa, precisava ir com alguém, então dependendo poderia ser de um jeito ou de outro, né, com o meio de transporte de outro, e também, obviamente, em quais os meios de transporte, as opções que estavam disponíveis para você usar para se locomover até esse lugar onde você precisava ir. Mas você também pensou, por exemplo, no que seria mais confortável para você? Em que meio de se deslocar seria mais saudável, ou que polui menos, ou que faria você se sentir mais segura nesse trajeto, né? E nas outras vezes em que você se desloca, normalmente, quais são os fatores que você leva em conta na hora de decidir como que você vai? Eu pedi para você pensar na sua realidade, em como você toma essa decisão, para que a gente conseguisse entrar em um aspecto crucial de quando a gente fala de direito à mobilidade, que é a possibilidade de escolha. O direito à mobilidade, ele está ligado à nossa possibilidade, enquanto cidadãos e cidadãos, de nos movermos pelo território, né, pelas nossas cidades, quando, como, para onde a gente quiser, né? Mas não é de qualquer jeito, né? Assim, não adianta só conseguir se mover, mas a gente se mover e aproveitar o território com segurança, com qualidade, com conforto, né? Não é simplesmente o direito de ir e vir de um ponto a outro, né? Mas o de viver o território e a cidade da maneira como a gente prefere. Para deixar isso um pouco mais fácil de visualizar, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, né? É a história do João e da Mariana. São duas pessoas que têm a mesma idade, os dois têm 25 anos, e trabalham na mesma empresa, moram na mesma cidade, ganham o mesmo salário de R$ 3.500 por mês, né? O João, ele é solteiro, ele mora com os pais dele, a 2 quilômetros do centro da cidade, e tem uma estação de metrô muito perto da casa dele. Já a Mariana, ela tem 2 filhos pequenos, ela é recém-separada, e ela mora a 10 quilômetros do centro da mesma cidade e não tem metrô perto da casa dela. O João, ele vai de metrô para o trabalho, mas ele está ensaiando começar a ir de bicicleta, porque é mais gostoso, né? E ele normalmente vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa e de fim de semana dá uns rolezinhos, né? Mas ele vai começar a fazer um curso de inglês 2 vezes por semana, aproveitando que a empresa dá um descontinho, aí a bicicleta vai ajudar ele a fazer esses trajetos sem gastar menos e além de ser mais confortável. A Mariana, por sua vez, ela precisa pegar 2 ônibus e um metrô para ir para o trabalho. E como ela tem 2 filhos, ela tem que sair de casa bem cedinho para deixar os filhos na escola.
e também precisa gastar uma parte do dinheiro dela para pagar um ônibus escolar para buscar os filhos na escola e deixar na casa da vizinha, que cuida dos filhos até a Mariana chegar em casa. Às vezes ela precisa pedir para a vizinha ficar um pouquinho mais com as crianças, porque ela precisa passar no mercado para comprar as coisas da casa. De fim de semana, a Mariana quase nunca consegue passear, porque ela precisa resolver as coisas de casa e às vezes ela precisa visitar a mãe que está com probleminha de saúde. Às vezes ela passeia com os filhos, mas ela fica pelo bairro mesmo, porque ia ficar muito caro ficar levando e voltando para o centro, né? Ela também queria fazer o curso de inglês 2 vezes por semana, que nem o João tá fazendo, né? E a vizinha até se ofereceu para ficar com as crianças até mais tarde, durante a semana. Mas a Mariana achou que era melhor não fazer, porque ela ia chegar muito tarde em casa e achou que seria muito perigoso. Então, vou parar a historinha por enquanto, para perguntar para vocês. Você acha que o João e a Mariana, eles têm as mesmas possibilidades de escolher quando, como e para onde eles vão se deslocar? Vocês percebem como as opções de mobilidade são decisivas para as oportunidades que eles conseguem abraçar? Só o fato de morarem mais ou menos longe do centro já faz muita diferença, não só no caso deles, mas no caso da maioria esmagadora da população, né? Porque como as nossas cidades elas são muito desiguais e muito segregadas espacialmente, quem mora mais perto do centro, historicamente, tem muito mais acesso a opções de deslocamento e a oportunidade de uma maneira geral, em relação a quem mora mais longe. E só o fato de gastar menos tempo para se deslocar já significa ter mais tempo para fazer outras coisas, né? Para fazer o cursinho de inglês, para fazer uma academia. E não é à toa que morar perto de uma estação de metrô, por exemplo, tende a ser mais caro, porque esse é um acesso importante, né? É um tempo da nossa vida que a gente acaba comprando. E aí, quem tem menos dinheiro acaba tendo que viver em áreas da cidade com menos opções de transporte, por exemplo. E aí, nesse sentido, a possibilidade de escolha acaba muito conectada com o acesso à renda. Quanto mais você tem acesso à renda, mais opções de deslocamento você tem à sua disposição. E como já foi falado nas aulas anteriores, né, nada disso é por acaso, isolado, fruto da falta de planejamento, né? As nossas cidades, elas são marcadas pelas desigualdades, porque historicamente elas foram sendo desenvolvidas para favorecer quem já tinha dinheiro, quem já tinha poder, quem já tinha acesso à terra, né? E aí, essas pessoas ficam com a melhor parte da cidade e o resto fica para o resto, né? Que é o resto que sustenta e trabalha para sustentar os luxos da classe dominante. E isso está muito conectado, obviamente, também com a nossa segregação racial do espaço, né? As áreas mais nobres, entre aspas, da cidade, elas são praticamente exclusivas da população branca, mesmo em cidade onde você tem uma maior proporção de pessoas negras morando, enquanto a população negra e indígena elas são empurradas para as áreas da cidade que são mais baratas, né, com menos acesso à rede de esgoto, distribuição de água, energia, serviços de uma maneira geral, né, e inclusive a opção de transporte, né. Mas como eu trouxe no exemplo do João e da Mariana, a gente não consegue explicar essas diferenças entre os acessos da cidade só por onde a pessoa mora, mas também como a pessoa vive, né? Então, às vezes as pessoas podem morar no mesmo lugar, mas acessar a cidade de maneira diferente por causa dos papéis diferentes que as duas pessoas exercem na organização da sociedade. Isso se conecta muito com 2 tipos de divisão do trabalho. A primeira é a divisão sexual do trabalho, e aqui no exemplo fica muito óbvio com o João e a Mariana, né? Como as mulheres são mais responsabilizadas por funções de cuidado, por exemplo, a Mariana, ela cuida dos filhos e precisa eventualmente cuidar da mãe. Ela só vai poder aceitar um emprego que permita que ela leve as crianças na escola, ou ela vai ter que guardar uma parte do salário para garantir que os filhos consigam ir e voltar da escola. E aí isso vai determinar, inclusive, as oportunidades que ela pega e como ela vai se deslocar. O João, por sua vez, ele é solteiro, não tem filhos, mora com os pais. Ele não tem essa responsabilidade de cuidado. Talvez ele nem se preocupe com os cuidados domésticos, porque talvez a mãe dele cuide de tudo, né? Pensando nessa divisão sexual do trabalho. Então, ele nem faça viagem para ir no mercado, ele nem se desloque para fazer compras no supermercado, porque ele nem se preocupa com isso, porque tem outra pessoa que pensa nisso para ele, né? E a outra divisão do trabalho é uma divisão racial também, que faz muita diferença, né? Porque também pela nossa construção histórica da sociedade brasileira, as populações negras e indígenas são relegadas a ocupações de trabalho pior remuneradas, né? E também com mais níveis de informalidade, né? Então, isso significa que quem não tem emprego formal ou
recebe salários muito baixos, né, que é a realidade de grande parte das populações racializadas negra e indígena no Brasil, vai ter que economizar o máximo possível com transporte, porque se não economizar com transporte, vai pagar para trabalhar, né? E aí por isso que não vai conseguir reservar dinheiro para se deslocar, às vezes para fazer um curso, né, ou cuidar da própria saúde, ou passear, porque não tem grana para se deslocar, né? Então, para alguns grupos de pessoas, essas estruturas de opressão, né, que determinam o que as pessoas vão fazer, o que elas conseguem fazer, elas se cruzam nessas funções, né? E aí é o caso das mulheres negras, chefes de família e moradoras da periferia, seriam os grupos de pessoas na cidade com as piores condições de moradia, de trabalho e, consequentemente, de mobilidade. Justamente porque são pessoas que acumulam muitas funções, né, de cuidado, menos possibilidades e oportunidades de acesso à renda e a bons lugares para morar. E então, justamente por isso, tem menos condições de escolher como que querem se locomover, e, enfim, acabam tendo que cuidar de várias coisas dos filhos, da família, da comunidade, mas não tem tempo para cuidar de si mesmas, né? E acessar mais oportunidades que, inclusive, permitiriam que elas melhorassem de vida, né? De condição de vida. E aí eu queria aproveitar esse exemplo para trazer uma coisa que eu aprendi com uma colega minha, que é pesquisadora, chama Aide Swab, e que ela mostra nas pesquisas dela a importância de, quando a gente vai falar sobre desigualdade na mobilidade urbana, a gente complexificar um pouco mais o conceito de mulheres. Porque não adianta, porque é um conceito muito amplo, né? Então não adianta a gente só falar assim, a desigualdade na mobilidade urbana de gênero é porque as mulheres andam menos de carro e mais a pé do que os homens. Porque a categoria mulheres é muito ampla, isso vai depender muito se a mulher, por exemplo, é responsável, se ela tem filho, se ela é chefe de família, se ela tem emprego formal ou não, né? Então, uma mulher que é chefe de família, tem filhos e não tem emprego formal, ela vai ter possibilidades de se deslocar muito piores do que uma mulher que tem emprego formal e mora num lugar bom e não tem filhos, entendeu? Que mora num lugar bem localizado na cidade e não tem filhos, né? Assim como tem algumas mulheres que elas vão ter condições de deslocamento, mais oportunidades de deslocamento melhores do que homens, do que alguns homens que estão em uma situação social pior do que elas, né? Esses fatores que eu trouxe aqui, eles estão sempre se cruzando, né, e determinando os acessos que a gente tem à cidade e à mobilidade. Então, é por isso que é tão importante a gente ter sempre um olhar interseccional de como as diferentes formas de opressão se cruzam, como vocês viram em outras aulas, né? E quando eu falo disso, pode até parecer que eu tô tirando coisa da minha cabeça, porque não são informações assim que aparecem com muita evidência, com tanta evidência nos dados. E isso tem uma razão. Porque, historicamente, as políticas de mobilidade, elas foram pensadas para duas coisas. Para garantir que a elite, que basicamente se desloca de carro, conseguisse se deslocar sem pegar trânsito e que a massa trabalhadora chegasse nos seus trabalhos de transporte público, né? Só que se você pensa em mobilidade só para isso, você não diferencia os tipos de trabalhador, você não pensa em quais são as outras funções que as pessoas ocupam no mundo, né? Como, por exemplo, as funções estão ligadas a cuidado, que eu já coloquei aqui. Então, é basicamente pensar a mobilidade para o João, né? Um homem de meia idade que vai e volta do trabalho. Então, muitos dados que são produzidos sobre como as pessoas se deslocam na cidade, eles nem diferenciam gênero e raça. Então, a gente não tem como saber sobre essas desigualdades na mobilidade urbana, né? Se tem um segmento da população que está se deslocando menos, que está deixando de se deslocar, ou perdendo muito tempo e dinheiro nos deslocamentos, né? E se a gente não tem esses dados, também é um reflexo de como essas desigualdades não são sequer problematizadas entre quem pensa a política de mobilidade urbana, que pensaria tipo, a gente precisa entender se tem desigualdade, se as pessoas estão tendo mais oportunidade de usar esse ou aquele meio de transporte, né? Até porque a mobilidade urbana, ela ainda não é de fato encarada como um direito por quem faz essas políticas. Isso se reflete nas próprias políticas públicas, né? Por exemplo, nos planos municipais de mobilidade urbana, que são um conjunto de planos que as cidades precisam fazer para determinar como elas vão melhorar a mobilidade, eu e uma colega, a Marina Pereira, a gente olhou todos esses planos e nenhum deles se propunha a enfrentar desigualdade de renda, raça e gênero, ou seja, a ter políticas para que as mulheres, a população negra e pessoas excluídas socialmente tenham as mesmas oportunidades de acesso à mobilidade urbana que as classes mais privilegiadas têm. Então, voltando àquela reflexão inicial, né, sobre o que faz vocês escolherem como que vocês vão se deslocar. Tem duas categorias de variáveis que a gente falou e que a gente pode pensar. A primeira é uma dimensão que é mais objetiva, né, que seria
quanto custa para fazer um deslocamento, qual a distância daqui até lá, quanto tempo que leva, enfim, se você consegue chegar em algum lugar usando um tipo de transporte. Essas variáveis a gente consegue até calcular, porque dá para captar isso por pesquisas e dados que já existem sobre custo, tempo e distância. Né? E é assim que a gente entende. Tem muito mais pessoas em uma situação parecida com a da Mariana, que leva um baita tempo para conseguir se deslocar, do que a do João, que tá tranquilo, vai e volta, consegue fazer outras coisas, né? Só que a gente não conseguiria dar rosto para Mariana e para o João, porque a maioria desses dados não tem informação sobre gênero e raça, pelo menos junto, né? Então não dá para saber como essas desigualdades impactam pessoas diferentes como o João e a Mariana. Né? E a outra categoria daquilo que você pensa quando você vai se deslocar, quando você toma essa decisão, são dimensões subjetivas, né? Quando eu perguntei se você pensa, antes de se decidir como se deslocar, sobre se você se sente confortável, segura, se o transporte é mais saudável, se polui menos, essas são dimensões assim que não dá para você medir com dados, né? Não dá para captar essa informação, esse fator por dados objetivos. Precisa entrevistar, conversar, conhecer a opinião das pessoas. A gente precisa ouvir a experiência das usuárias, por exemplo, para entender por que algumas pessoas deixam de se deslocar ou mudam seus trajetos, por que deixam de usar uma passarela às 11 da noite, né? Porque elas têm medo de ser assaltadas. Por exemplo, por que a Mariana deixou de fazer o curso de inglês? Porque ela chegaria muito tarde em casa e ela acha que é inseguro. Essa é uma percepção subjetiva e ela acha que pode ser assaltada ou sofrer assédio nesse caminho à noite. Só que se ninguém conversa com a Mariana, não dá para saber isso, né? E tem outros fatores, por exemplo, por que a Mariana paga uma van para os filhos voltarem da escola, em vez de eles voltarem a pé sozinhos? Porque ela tem medo deles serem atropelados, né? E aí isso acarreta mais um custo na vida delas e aí ela acha que é melhor pagar do que correr esse risco, né? Então, é por isso que, no caso, principalmente de mulheres, né, como a carga pesada das tarefas domésticas nos limita a fazer coisas mais longe de casa, tem outros exemplos de coisas que poderiam ser captadas assim. Por que um casal homoafetivo deixa de passear, ocupar um determinado espaço da cidade, né? Por medo de ser agredido por pessoas intolerantes, ou porque um jovem negro pode deixar de passar a pé por um determinado bairro nobre por medo de ser assediado pela polícia, ou uma pessoa com deficiência que simplesmente não consegue sair de casa sozinha porque o bairro é inacessível, né? Esses são elementos essenciais da vida das pessoas e que acabam sendo muito determinantes para a maneira como as pessoas vivem a cidade, né? Para a gente tomar a decisão de como, quando e para onde a gente vai, né? Só que esses fatores nem sempre são considerados porque as políticas de mobilidade urbana ainda são pensadas para pessoas padrão. São pensadas para um monte de João e não considera praticamente nada da vida das Marianas, né? Na aula de hoje, você acompanhou uma discussão sobre agroecologia e direito à mobilidade. Anote na sua agenda que o tema de amanhã é políticas para as mulheres do campo, das águas, floresta e cidade. Todas as aulas estão disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.